Fala galera, pô, andei sumido aqui, né? Mas só pra eu deixar vocês tranquilos, a galera que tá acompanhando, do zero ao ringue, ele continua forte e a todo vapor, né? Os treinos estão cada dia mais fortes, né? A minha alimentação tá cada dia, tô aprimorando ela mais, né? E a caminhada tá gerando frutos, né? Hoje eu tô aqui com grandes amigos, né? Ao convite do Euler, para conhecer o espaço aqui. A gente tá ofegante porque a gente já acabou o treino, né? E aqui é meio que o início, mas o motivo de eu estar abordando no começo e conversando com vocês é porque o modelo de treino que a gente adotou aqui hoje e que vai ser de grande importância para a preparação do zero ao ringue, para o final do zero ao ringue, né? Que o nosso amigo Paviric vai estar falando mais sobre, melhor sobre, o físico, porque além do mental e da técnica, uma das coisas que eu percebi que gera mais impacto na luta, né, e que não te dá nada, te dá 100% de certeza de vitória, mas te dá uma mentalidade mais forte, né, e certeza de que você vai sobressair do seu oponente, que é o preparo físico. Fala galera, João Guilherme aqui. Me apresentar primeiramente, sou profissional de educação física, atuo aí na área de treinamento há mais ou menos 8 anos e de alguns anos para cá eu me adentrei aos esportes de combate, mais especificamente ao jiu-jitsu, né? Sempre tive uma veia muito competidora, sempre os esportes que eu busquei praticar eu sempre quis competir, então desde menino lá no futsal eu sempre busquei campeonatos, sempre treinei voltado para campeonatos e eu acredito que quando eu ingressei no jiu-jitsu não seria diferente. Mas eu percebi também que os treinos que eu estava fazendo na academia, os treinos entre aspas convencionais, voltados para a estética, eles não estavam me ajudando o suficiente no tatame. E dentro da metodologia de treinamento, nós temos um princípio de treinamento que é muito importante, que é chamado princípio da especificidade. Você tem que treinar para aquilo que você quer ser bom. Então eu não posso usar um treino, entre aspas, de bodybuilder, de hipertrofia, para o jiu-jitsu. Até mesmo porque o jiu-jitsu ele trabalha valências específicas durante ali o combate. Então nós temos força explosiva, nós temos força de potência, nós temos força isométrica, temos também a parte cardiorrespiratória. E se a gente for falar a respeito de todos os esportes de combate, a gente pode falar que cada um vai trazer um pouco mais da especificidade, né? Então, a minha ideia, que estava no papel, que eu estava aplicando a mim, graças a amigos que acreditaram na minha ideia, no potencial, eu estou conseguindo colocar ela na prática. Que é o quê? Trazer a preparação física específica para o esporte de combate, seja jiu-jitsu, seja boxe, seja wrestling, e consequentemente através dessa preparação física a gente também conseguir obter os ganhos de hipertrofia, os ganhos de emagrecimento. Então essa metodologia aqui da preparação física eu apelidei carinhosamente de THC, que é treino híbrido de combate.
Fiz uma brincadeira aí, quem pegou, pegou. Então, assim, eu, como acompanho vários esportes, né? E todos os esportes têm a preparação física específica. Por que não a luta não ter a preparação física, preparação física devida, né? Se nós pegarmos aí atletas renomados, tanto da parte do jiu-jitsu como Mica Galvão, Meregali, eles, se vocês derem uma olhada no Instagram deles, eles também fazem preparação física específica de jiu-jitsu, certo? Claro que dentro do jogo de cada um, isso é muito importante também. Por exemplo, eu atualmente, por estar com uma lesão séria no tendão de Aquiles, infelizmente eu não consigo fazer o meu jogo, que é mais agressivo, mais de passador. Então hoje em dia eu trabalho mais de guarda. Consequentemente, eu preciso trabalhar valências específicas em exercícios específicos que irão aprimorar esse meu jogo. E essa é a ideia, o aluno trazer para mim qual que é o estilo de jogo dele, como que ele quer tá fazendo o combate dele, o que tá pecando nele. Porra, João, tá faltando gás, cara, vamos trabalhar gás. Porra, João, tá faltando força explosiva, vamos trabalhar força explosiva. E isso, infelizmente, treinamentos convencionais de academia não conseguem proporcionar. E olha que eu falo com propriedade porque eu trabalhei 8 anos dentro dessa área. Sou apaixonado por treinamento. É claro que tudo que eu usei com os meus alunos de personal trainer voltado para hipertrofia e emagrecimento, eu uso na preparação física, só que de maneiras e abordagens diferentes. Então, a preparação física, eu notei que ela é fundamental sim para o sucesso de um atleta. Porque igual eu estava conversando com o Vini no início da aula, a parte técnica, o refinamento técnico, ele é degrau por degrau, cara. O boxe e o jiu-jitsu, se a gente for parar para ver, é uma escada imensa. É uma escada imensa na questão da parte técnica. Então, a parte técnica, ela está sendo ali, lapidada treino por treino, treino por treino. Você vai estar melhorando ali sua guarda, que é o meu caso, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ela ficar mais ou menos. Você vai estar melhorando ali seu jab, seu direto, seu cruzado, com 3, 4 meses. Porque a técnica, ela é um pouco mais difícil de ser refinada e ela demanda mais tempo. Já as valências físicas da preparação física, a gente já consegue ver diferença com 1 mês. Quando a gente fala de ganho cardiorrespiratório, a gente já consegue ver uma diferença nítida com 1 mês. Quando a gente fala de questão de força, a gente já consegue ver ganhos significativos com 1 mês. Da mesma forma que nós conseguimos obter essas valências físicas de maneira muito rápida, se a gente parar também, a gente consegue perder elas de maneira muito rápida. Quantas vezes a galera já entrou, ou voltou pro jiu-jitsu, ou voltou pro boxe, ou pro MMA, depois de 2 meses, a primeira coisa que a pessoa fala é: mano, pelo amor de Deus, eu tô sem gás. Botar a língua pra fora. Então, assim, por mais que o cara tenha a técnica, tá faltando preparo físico pra ele. Então, o que é a minha ideia? A minha ideia é aliar a preparação física com a técnica. Um complementa o outro. Eu posso ser bom tecnicamente, do jeito que for. Se não tiver o preparo físico, eu vou tomar atropelo, às vezes pra um cara que tem menos técnica que eu, mas tem mais preparo físico do que eu. Então, a ideia do THC é justamente isso. Trazer a preparação física aliada com a parte técnica, igual eu falei com o Vini, ele já tem a escola dele de treinamento, então essa parte técnica eu deixo pro professor dele, que, tem 1000 anos de caminhada, mas a parte da preparação física eu que puxo, porque eu tenho conhecimento, eu sei que vai ser uma coisa que vai agregar ao jogo dele. Então, juntando o meu conhecimento com o conhecimento do professor dele, da parte técnica, cara, o Vini tem tudo aí para ser um atleta de excelência. É um projeto de 6 meses, é um projeto que, cara, dá tempo, e eu ressalto, talvez a técnica do Vini não seja a que ele espera daqui 6 meses, mas eu garanto para ele que o preparo físico dele, de hoje até o dia que ele subir no ringue, vai ser completamente diferente e ele vai colocar isso para jogo. Se ele ganhar ou se ele perder, cara, é uma experiência que ele vai viver como eu vivo. O que eu falo para ele é que ele vai sair e vai falar assim: irmão, eu faria mais uma luta aqui se pudesse, ou eu tô inteiro, ou cara, que vontade de treinar. Então essa é a intenção do preparo físico, é trazer para o atleta essa questão de eu dou conta de lutar mais uma vez, eu dou conta de manter o meu ritmo, e a parte técnica ela é refinamento e aprimoramento. Fechou? Então é um prazer estar somando aí na caminhada do Vini, prazer estar falando com vocês, e quem tiver interesse já chama, que a Paragon tá com esse projeto aqui. Fechou? Tamo junto. Salve, turma, sou o Claudio Honor. O início da minha trajetória no esporte sempre foi o futebol, o futsal, mais especificamente, quando era mais novo. Até que, quando eu entrei na faculdade, o estudo foi, a parte de estudo, foi se intensificando mais,
eu fui deixando essa parte de futebol, né, de jogo mais de lado, ingressei na academia, certo? Tanto que a partir de 2012 até 2015, né, eu tive esse período mais forte dentro da academia, ganhei um corpo, eu fiquei bem mais fortinho, né, com shape massa. Então, eu saí dos 65 quilos para 75 quilos de massa magra mesmo, né, shapeado, né, e eu tenho 1,73 m de altura, então, fisicamente fiquei bem legal. E até que então, também fui deixando de lado essa parte, voltei um pouco pro futebol, e devido a eu treinar na academia de uma forma mais forte, né, eu adquiri algumas lesões, né, uma lesão na lombar, lesões no joelho, devido aos agachamentos com mais intensidade. Tinha um amigo que treinava comigo tem um amigo, né, que na época ele era fisiculturista, então eu treinava junto com ele. Então era o treino dele era bem pesado, então eu acabei adquirindo algumas lesões. E devido a essas lesões fui abandonando o esporte de vez, né, academia, futebol, e fiquei entre 8 e 10 anos sem fazer nada, praticar nada, sedentário mesmo. E eu tenho uma filha de 14 e um rapazinho de 4 anos. Então, quem tem filho, inclusive no primeiro dia que eu vim aqui para o espaço, eu trouxe ele, os meninos viram a energia que ele tem. E eu, sinceramente, não estou conseguindo acompanhar o ritmo do meu filho, para brincar, para jogar com ele. Então, aceitei, né, o convite do Euler de vir treinar e estou aqui na caminhada, né? Espero daqui a algum tempo estar lá junto com o Vini também, acompanhando ele nesse projeto dele, mas também focar na minha parte, que meu físico, minha parte mais fraca é a parte de preparo físico mesmo, que é muito ruim. Hoje meu preparo é péssimo. Então, o meu foco hoje é esse, né? Não é nem tanta parte de estética, mas é preparo físico mesmo. E mais para frente a gente vai avançando no projeto, né? Com o acompanhamento do pessoal aqui da Paragon, a gente vai aprimorando mais isso, e essa é a ideia. Show? Vocês escutaram bastante durante esse vídeo Paragon, que é inclusive o espaço que a gente está. E o Euler é o cara da Paragon, né? E ele vai explicar para vocês o que é Paragon. Por que eu tô aqui hoje? Entendeu? E o que eu vim fazer aqui além do treinamento? E o Euler vai contar um pouco sobre ele, um pouco da vida dele no esporte e o que é a Paragon. Fala pessoal, todo mundo tranquilo aí? Então vamos lá, meu nome é Euler, né? Euler Moura, faço 30 anos aqui, acho que quantos dias? 2 meses, nem 2 meses, completo 30 e hoje eu lidero a Moura Capital, que é o Family Office, né, o veículo de investimento da minha família. E dentro desse veículo de investimento, a gente tem a vertical de saúde e bem-estar. Desde os 18 anos, eu trabalho no mercado financeiro, então toda a minha base ela vem desse mercado. E o meu relacionamento com o esporte ele começa muito cedo, né? Acho que pela questão de ser hiperativo, eu fiz capoeira, fiz wrestling, fiz futebol, vôlei, basquete, natação, tênis. Então, tudo que tinha de aula na minha escola eu fazia, né? E isso me acompanhou durante toda a adolescência. Foi quando eu conheci o boxe, foi quando eu intensifiquei em outras modalidades. E aí, quando eu venho aqui para Anápolis, né, mudo para cá, eu acabo distanciando, né? Mantive o futebol ali como uma base e acabei distanciando. E até ali, quando mais ou menos o nascimento da minha filha, que tem 4 anos também, um mês mais velha que o Pedro, do Claudio Honor. E aí me veio uma virada de chave, né? Que era justamente o que o Claudio Honor trouxe. E aí é uma mudança, cara, 180 graus na vida. Questão de dedicação do esporte. Eu sempre, por ter feito muita coisa na minha infância, eu sempre tive esse viés de experimentação, né? Então eu gosto dessa pluralidade de esporte, de modalidades. E aí quando veio a oportunidade da gente poder, através da Moura Capital, a gente poder construir um centro de treinamento e a gente adquirir
isso aqui me veio muito essa visão de um centro de bem-estar, mais do que treinamento. Isso que a Paragon né? Então a ideia é que a Paragon seja talvez como era a Ágora lá na Grécia Antiga, onde a gente possa reunir e discutir sobre coisas positivas, bons hábitos. Então, a gente chegou aqui há mais ou menos por 2 horas e a gente fez botinha de compressão, a gente conversou sobre nutrição, a gente conversou sobre treino, a gente conversou sobre trabalho. Então, é justamente ter esse espaço onde as pessoas possam conviver através de um lifestyle de saúde e bem-estar, né? Que a gente possa construir bons hábitos, a gente possa se incentivar, cada um na sua fase. E Paragon vem do grego, que é a pedra de afiar, né? E como eu sempre repito, que a gente consiga se aperfeiçoar, que a gente consiga se afiar aqui, né? Então, o nosso espaço, ele é dividido em 3 verticais, que é a parte de treinamento, a parte de recovery, com banheira de gelo, bota, sauna e fisioterapia, e a parte de clínica, né? A parte estética, a parte de outras especialidades, nutricionista, psicólogo e outras que virão. Mas, bem dizer, a parte de treinamento, que é o principal, eu enxergo muito como essa casa onde as pessoas possam vir para poder se aperfeiçoar, né? Então, hoje, a gente trabalha a parte de condicionamento, treinamento, um cross-training, né? Focado em condicionamento. E aqui, que é o que a gente está fazendo nesse trabalho, é justamente a parte de preparação física, né? Um híbrido de combate. Então, essa metodologia onde a gente vai conseguir adquirir força, a gente vai trabalhar todas as valências de um atleta e a gente vai conseguir condicionamento. Então, a gente está olhando para o bem-estar físico do nosso membro, né? Aqui do nosso social club. E também para a questão de, digamos assim, os outros interesses. Então, muito do que a Paragon hoje, o que ela vai ser pelas próximas décadas, é justamente esse espaço onde a gente consiga vir e melhorar. Então, o porquê do Claudio estar aqui e do Vinícius estar aqui é justamente a ideia de que o THC, que é a metodologia que o Pavelic trouxe, ela consegue melhorar. Então, vocês conseguem enxergar que são 3 pessoas em fases diferentes, com objetivos diferentes, e elas estão utilizando a mesma metodologia. Então, independente do convite para vocês conhecerem aqui, quem estiver observando, assistindo esse vídeo, mas principalmente que acompanhem o que a gente vai trabalhar ao longo dessa jornada junto com o Vinícius aqui, porque quando a gente se conheceu mais ou menos há um ano e meio, praticamente 2 atrás, cara, o Vinícius estava em outra realidade e eu nem cheguei a falar isso com ele, eu guardei para quando a gente estivesse falando aqui. O Vinícius, ele é um ponto para mim importante, eu acho que um pilar importante para mim pessoalmente, porque quando lá atrás eu já vivia essa missão minha e já começava lá a desmembrar e explicar o que eu queria fazer, o Vinícius foi o primeiro cara que não só acreditou nisso, mas ele adotou. Então, ele trouxe para ele muito do que a gente conversava e é um pilar principal, não pela questão de influência, mas de você poder enxergar que o que eu estava fazendo para a minha vida fez tanto sentido que outra pessoa quis fazer também. Então, eu acho que esse poder de rede é o que me deixa muito feliz. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem outros projetos que já foram desenhados aqui, e eu acho que o mais importante desse projeto do Zero ao Ringue é mostrar que todo mundo é capaz. Então, eu acredito muito no potencial do Vinícius. Cara, 6 meses, se você pegar a ginga do cara, posicionamento de mão aqui, nem parece que faz 6 meses que luta boxe. E a gente, como Paragon, é poder aperfeiçoar esse jogo dele, a gente poder agregar valor e estar junto no dia a dia. Então, acompanhe aqui a jornada do Vinícius, acompanhe, acho que um pouco da história que ele tem para contar, porque no final do dia a gente conta história aqui. E eu acredito que tem muito a agregar, e você que está do outro lado aí, às vezes, numa fase não tão legal, num momento não tão bom, acho que um pouco de desconfiança sobre você mesmo, e isso aí falando muito mais para o público masculino, tá? Eu acho que a rotina, ela absorve a gente de uma forma que você começa a ficar perdido, você começa a ser tomado pelos hábitos ruins. Cara, isso é a alimentação ruim, isso é a bebida em exagero, isso é o sono, cara, isso é a pornografia, são N coisas que vão sugando a sua energia, vão destruindo todos os principais pratos ali que você tem que equilibrar na sua vida. Eu acredito que o esporte, ele é um bom catalisador dessa energia e ele consegue te colocar no bom caminho. Então, cara, você está numa fase ruim, independente se seu problema é financeiro, seu problema é de relacionamento ou qualquer outra coisa, é mental,
pode ter certeza que o esporte ele vai ser um grande parceiro junto com as outras soluções que você vem a tomar. Então, insira o esporte na sua vida, nem que você saiba fazer uma caminhada simples, mas insira o esporte na sua vida, enxergue o canal do Vinícius aqui como uma fonte de inspiração para você poder treinar, e essa é a minha mensagem final. Eu acredito tanto nisso que hoje a principal vertical da Moura Capital é saúde e bem-estar. E aproveitando para fazer jabá, né? A gente tem a Panaceia, que é a marca de suplementos, a gente tem marca na vertical de roupa, mais de uma, né? Então, e outros projetos que a gente vem a desenvolver. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no esporte. Então, cara, independente de como você está aí do outro lado, como é que está a sua vida hoje, dá uma oportunidade para o esporte, sai de casa, cara, levanta, sacode a poeira e vai treinar, que daqui 6 meses sua vida vai estar completamente diferente, tá? Então, um abraço aí para vocês e acompanhe aqui os próximos passos. São 6 meses até a gente subir no ringue e eu tenho certeza que o Vini vai chegar melhor do que nunca lá. Pô, gente, é disso que eu tô falando. A gente já tá 5 meses no Zero ao Ringue, desde quando a gente começou lá na academia, né? Fazendo um treino de costas, né? Quando eu resolvi, do nada, assistindo aquele anime, resolver ir treinar e gravar e documentar tudo isso aqui pra vocês. Até hoje aqui, eu com meus amigos conversando sobre isso. Tudo que tá sendo falado aqui, gente, não tem um coach falando sobre isso. É o que a gente vive todos os dias, é o que o esporte nos proporcionou pela chance que a gente deu a ele, entendeu? Então, para quem já vive o esporte há anos, para quem, como o Pavelic, ensina o esporte, fala sobre o esporte todos os dias, pro Claudio Honor que tá começando agora, para mim que comecei há 5 meses, tudo isso foi graças ao esporte e pela chance que a gente deu a ele. Então, do Zero ao Ringue, não é só sobre uma pessoa que quer lutar, sobre um cara que queria fazer uma luta, é sobre as histórias que a gente está fazendo e construindo no caminho, entendeu? Então, gente, o do Zero ao Ringue, além de me motivar, é para motivar você a começar. Então, como eu sempre falo nos finais dos vídeos, né, é sobre fazer histórias, é sobre contar histórias. Do Zero ao Ringue tá a todo vapor e até a próxima, galera. Valeu, pessoal. Falou.